está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura. E, gente, essa leitura rendeu muito, viu? Fala do engraçado, do interessante, Primo Basílio do Eça de Queiroz. É o segundo livro que eu leio dele, né? Ali em meados de 2019, eu li o único livro que eu tinha lido até então, que era o A Relíquia, e esse aqui se trata do segundo romance que eu leio dele. Gente, eu adorei demais essa leitura. Essa leitura é muito engraçada, é irônica, e dá para tirar boas reflexões a respeito do que ele quis passar com esse livro aqui, né? O meu conhecimento de Eça de Queiroz parte muito do que também era feito das suas obras, né? Do como eram as adaptações das suas obras, né? Uh, vale dizer Os Maias, né? Que foi adaptado na Globo e acho que tinha um pouquinho de cada obra dele ali dentro, ou algumas outras sim, outras não, enfim. Então, o meu conhecimento de Eça de Queiroz partia dessas adaptações e também pela questão do vestibular, né? Em que alguns vestibulares pediam muito A Cidade às Serras. Enfim, comecei esse livro sem saber de trato, só sabendo o plot, assim, o tema central da história, que se trata de uma história sobre infidelidade, mas não é só sobre infidelidade. Para mim, a infidelidade aqui, nesse livro, é apenas a ponta do iceberg, né? Ele quis colocar a infidelidade ali como o pano, o palco central, e onde esse palco vai desfilar alguns temas ali enraizados a esse tema principal. O livro se inicia já numa tarde de domingo, né? A personagem principal aqui, a, a Luísa, ela tá lá com o marido dela, chamado Jorge, numa tarde de domingo, totalmente entediada com a situação, né? Como muitos outros dias ela passou, entediada também. E assim segue o casamento deles, né? Aí, passado algumas páginas adiante, o autor já vai colocando um pouquinho do que, como se deu essa junção entre Luísa e Jorge, como eles se conheceram, como eles se casaram. Quem é Jorge, né? Que ele narra aqui que Jorge às vezes tem que viajar e passar muitos dias fora por causa do trabalho. E é o que vai acontecer aqui logo no início da trama, né? O Jorge precisa novamente passar alguns dias fora de casa, em que a Luísa vai se ver ali lançada mais uma vez ao tédio, né? Ao tédio de ficar só, ela lê muito romance, né? Ela entrega as leituras dos próprios romances. Um dos romances que ela lê muito aqui é A Dama das Camélias, né? Do Dumas. Então, essa é a personagem principal, para mim, ao meu ver, né? A Luísa. O Jorge, como dito, né? É esse rapaz que trata a Luísa como se fosse um bebezinho, vamos dizer assim, um mimo da parte dele. Então, é íntegro, né? Possui amigos da alta roda ali dentro de Lisboa. E vira e mexe ele tem que viajar, passar dias fora de casa por causa do trabalho. Dentro da casa deles há a personagem que também acho muito crucial aqui dentro, que é a Juliana. A Juliana, vamos dizer aqui, funciona como uma empregada barra governanta aqui dentro dessa casa. E assim, Juliana é completamente rancorosa. Ela não gosta do que ela faz. Em vários momentos ela vai falar da vida dela como se fosse uma vida de tempo perdido, né? Ela vai traçar uma biografia aqui da Juliana, em que ela vai comentar um pouquinho do que ela viveu, de como ela se encontra hoje, como ela está na casa do Jorge, por causa que ela cuidava também da mãe do Jorge, e depois que a mãe dele chegou a falecer, o Jorge teve muito apreço pelo comportamento de Juliana, né, em benefício da mãe, e resolveu mantê-la em casa. Então, mas mesmo assim, né, você vai vendo alguns comentários, alguns pensamentos de Juliana, que você vai ficar olhando assim, chega a ser engraçado. Você se pega rindo de uma coisa que necessariamente não era para rir. Mas a Juliana é extremamente rancorosa. Ela não gosta do que ela faz, ela se sente totalmente deslocada daquilo que ela está fazendo ali no local, no espaço-tempo que ela está ali, né? E a casa dos dois, da Luísa e do Jorge, recebe muitos amigos, né, da alta roda. Então, eles estavam sempre se reunindo para fazer alguma coisa ou outra. E nesse meio, quem surge novamente, né,
é primo Basílio, o primo de Luísa, né? Aí ela começa a se relembrar quem é Basílio, né? É dito também que Basílio foi um dos primeiros, assim, vamos dizer, o primeiro amorzinho da vida da Luísa, né? Enquanto jovens, eles tinham ali um lance entre eles em que era aquele morde-a-sopra, né? E que, inevitavelmente, Basílio teve que ir embora, né? Ele se encontrava no Brasil. E aqui, abrir um parêntese aqui, quando fala de Brasil, a imagem que o Eça de Queiroz passa do Brasil é de uma região tomada por pobreza, com negros. Ele sempre fala do Brasil, sempre atrelado à questão da negritude, e que isso era um assunto desfavorável, né? Não olhava com bons olhos para o Brasil, pelo menos os relatos que ele colocava aqui, tá? Então, fechando parênteses. Então, ele se encontrava no Brasil, né, por trabalho e tudo, e nesse momento ele volta para Lisboa, né? E quando ele volta para Lisboa, ele vai atrás de quem? De Luísa, né? Os dois se encontram e há ali, né, toda aquela tensão sexual no ar entre eles. De certa forma, o Basílio, galanteador do jeito que ele é, consegue conquistar Luísa mais uma vez. E Luísa se deixa levar, né? Como eu disse, Luísa lê muito romance. Ela está sempre lendo um livro ali. Então ela fica entregue às narrativas que ela estava lendo, né? Ela começava a fantasiar o amor, que pudesse tirá-la daquele tédio, que pudesse colocá-la para viajar, enfim. E muito alimentado também pela amiga dela. É dito aqui que Dona Leopoldina é amiga de Luísa, em que Jorge não gosta muito, porque ela diz que ela é muito mal falada, né? Ela recebe o apelido de pão e queijo, inclusive. Por quê? A Dona Leopoldina é muito mal conhecida por causa de adultério, né? E a Dona Leopoldina chega a falar para Luísa que é questão de amor, questão de paixão. Ao mesmo tempo que você se entrega com muito entusiasmo à paixão, ela também vai embora. E depois você fica no tédio. Você tem que, sabe, sempre esse ciclo, né, de desejo, acaba desejo, desejo, acaba desejo. Então a Luísa é muito voltada para isso. E nessas conversas com Luísa, a Dona Leopoldina passa para ela a sensação de que as aventuras de que um amante que poderá levá-la para um outro lugar, enfim, tem tudo isso romantizado na cabeça de Luísa. Então, como o Jorge, aliás, como o Basílio estava voltando do Brasil para ficar em Lisboa, ela começou a romancear muito esse lado, né? A questão da aventura, a questão tipo assim, rir na cara do perigo, né? A questão do perigo, de né, ter um amante ali que ia trazer um pouco mais de movimento à vida monótona que ela vivia. A volta do Basílio, e com esse laço aí que eles começam a tecer juntos, né? Uma coisa que acontece muito aqui no livro, como disse antes mesmo de acontecer com Luísa, você vê que a opinião alheia ainda vale muito. A questão da fofoca aqui dentro é muito engraçado, né? Porque estão sempre pensando no que o outro vai pensar. O que vão dizer disso? O pessoal vai me olhar sozinho na rua, o que vão pensar eu sair tal hora da noite? Ou seja, a questão da opinião alheia ainda vale muito nesse livro aqui, nessa trama aqui, né? Enfim, Basílio então conquista Luísa, os dois começam ali a criar essa tensão sexual, começam a se encontrar cada vez mais. Basílio encontra um localzinho chamado de Paraíso para que eles possam se encontrar com mais calma. E Juliana, né, como boa e esperta que ela é, e rancorosa também, ela começa a perceber. E logo que ela começa a ficar desconfiada com o que está acontecendo dentro da casa, Juliana começa a cercear um pouquinho mais a Luísa. E acontece o grande momento em que a Luísa ela vai deixar ali escapar um bilhetinho que ela vai escrever para Basílio, e Juliana acaba se apossando desse bilhete. Então aquilo que ela imaginava, ela tem certeza agora, né? E a partir daí é uma chantagem atrás da outra. Juliana vai usar o seu poder de persuasão para chantagear a Luísa. A Luísa se vê totalmente emboscada, não sabe o que ela vai fazer, até porque não sabe como o próprio Jorge vai reagir.
Até porque numa dessas conversas em que os amigos estão na casa deles, um amigo deles é um escritor. E esse amigo, ele comenta com todo mundo que ele está escrevendo uma história sobre adultério, né? Sobre a mulher que está traindo o parceiro. E durante ali a conversa, né, e tal, sobre o enredo dessa história, o próprio Jorge comenta, inclusive, que se ele passasse por um momento desse, ele acabaria matando a esposa, se ela descobrisse o adultério. Então, a Luísa, ela lembra dessa conversa automaticamente. Então, ela fica desesperada. Ao contar com o Basílio, né, o que aconteceu, e o Basílio também começa a, de certa maneira, não ajuda, né? Não ajuda e acaba mais atrapalhando do que ajudando em si. Então, a Luísa vai sozinha diante dessa situação, diante desse acontecimento. Juliana cada vez mais ali interceptando entre ela, Jorge volta e o negócio fica um novelão sem tamanho, né? Enfim, esse acho que é o plot maior do livro que todo mundo já deve conhecer, né? Acredito que aqui o Essa de Queiroz quis comentar muito. Além disso, ele colocou alguns pitacos sobre o que estava acontecendo, né? Você vê que aqui é uma grande obra do período do realismo, né? Que ele vai ali, sai um pouco do romantismo, até porque ele tem uma crítica ao romantismo aqui, né? Como Luísa gosta muito de ler aqueles romances, se vê idealizando o perigo, né, de você ter um amante, também muito por conta dos comentários da dona Leopoldina. Então ele vai que meio que tem uma crítica aqui e olhar para uma personagem como a Luísa romanceando vai colocar ela num papel de tola, né? Até porque, inclusive, toda aquela dinâmica social que tem aqui, porque o forte mesmo daqui não são esmiuçar o personagem como um todo, colocar várias facetas diante do personagem, mostrar toda a complexidade, enfim, profundidade psicológica, por exemplo, do personagem. Aqui a grande coisa está nas ações, né? A gente vê nos momentos. Eu vejo um grande livro novelesco por causa disso. A gente vê pautado nas ações, nos acontecimentos que estão ali dos momentos, né? Primeiramente o casamento, o tédio, depois o momento que o Jorge vai viajar, depois tem a volta do Basílio para a vida, depois tem um enlace ali de adultério entre Basílio e Luísa, enfim. E alguns comentários de alguns outros personagens que não tem tanto espaço, mas são comentários um pouco mais pertinentes. O Essa de Queiroz quer colocar também que a vida em Lisboa é uma vida um pouco aquém do que aquilo poderia ser, né? Outros países estão ali numa ascensão devido à industrialização, enfim, tudo isso, e Lisboa se vê caminhando ali pelas glórias do passado, ainda se vendo ali presos às glórias da época que adquiriu quando teve a aquisição de várias colônias, né? Aqui no finalzinho, essa edição aqui é aquela da Folha de São Paulo de antigamente, né? Que ela sempre vem com alguns anexos aqui para que o leitor passe a contextualizar um pouquinho mais a obra, né? E aqui no finalzinho eles colocam, né, ó, as cidades cresciam rapidamente, camponeses transformavam-se em operários urbanos e a vida cultural diversificava-se. Enquanto isso, Portugal mantinha-se apegado às glórias do passado. O país não chegou a desenvolver uma burguesia empreendedora e capitalista. A elite de Lisboa vivia apegada às glórias coloniais passadas, de costa para o futuro, vivia centrada em sua vidinha sem perspectiva. Então ele coloca que, por exemplo, o tédio que Luísa sentia ali aos domingos, sem grandes emoções, é meio que para sintetizar um pouco disso, né? Ó, ele comenta aqui embaixo. Primo Basílio apresentava-se como uma lente de aumento sobre a intimidade das famílias de bem de Lisboa, na metade do século XIX. Representa um dos primeiros momentos de reflexão sobre o atraso da sociedade portuguesa, em um mundo profundamente transformado pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento tecnológico. Então, esse livro foi polêmico para a época, mas o que ele mostra aqui
é o tédio, é a morbidez que você vê no casamento de Luísa, por exemplo, para mostrar que é uma sociedade imoral, é uma sociedade completamente corrupta, né, em que o adultério permanece. Você vê as pessoas, por exemplo, o caso de Luísa, o caso de Dona Juliana também, você vê que elas são levadas pelas circunstâncias que aparecem ali. E acho que o grande foco dele é mostrar essa sociedade mesquinha, essa sociedade que não avança, que esse atraso social está muito ligado ao atraso moral, ao atraso ético, vamos dizer assim, que a sociedade portuguesa daquela época parecia ter. Gente, ele vai mostrar nessa obra aqui, assim como outras do realismo, naturalismo, né? É que o grande foco não está muito nos personagens, né? Luísa aqui é uma mulher enfadonha, chatinha, ela é indiferente a muita coisa, enfim, você não vê ela como uma grande heroína aqui dentro, né? Você não vê ali, por exemplo, grandes detalhes. Claro que você lendo isso daqui, abrindo um parênteses, você vai lembrar automaticamente, porque eu já li o Madame Bovary do Flaubert, mas com as certas ressalvas e diferenças, obviamente, né? Você vai lembrar também de Ana Karenina, do Tolstói, perdão. Só que essa eu não li ainda, né? Então, o grande foco aqui mesmo está no contexto que ele vai querer colocar, as ações, o que ele quer mostrar naquele ambiente, Lisboa, sociedade, né? E como a dinâmica social, como essa instituição casamento também é uma situação falha, assim como é falho a sociedade que não avança, que sempre vive atrelada às glórias, como diz aqui o texto, às glórias do passado, né? Então, o grande que a gente pode, acho que a grande mensagem que a gente pode tirar daqui é isso, né? Mostrar uma Portugal, uma sociedade mesquinha, sem moral nenhuma, né? Falha, e que uma sociedade como essa não tem como empreender e trazer um grande país, fazer crescer um grande país, como muitos outros na Europa naquele momento. Fica aqui a dica de um livro engraçado, irônico. Se gostar do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.